Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para continuarmos a leitura dos livros de André Luiz e Chico Xavier. Estamos lendo agora o último livro da série, o 13º, E a Vida Continua. Veremos hoje o capítulo 11, Ernesto Fantini. Chegada a vez de Ernesto, que tomou a poltrona de analisando algo desconcertado. Um instrutor formulou as explicações anteriores, solicitou-lhe articular perguntas e acendeu o espelho de gravação. Fantini, um tanto mais à vontade, iniciou o interrogatório. Posso falar como se estivesse realmente morto? Como me fazem crer? O mentor sorriu ao escutar aquela frase de materialista inteligente e objurgou sem aspereza. Fale tudo o que deseje, na convicção de que a teoria do corpo se está longe agora de nós. Estamos efetivamente desencarnados, encontrando a nós mesmos. Instrutor, se deixei meu corpo na terra, sem lembrar-me disso, não é o caso de ter voltado ao ambiente natural do espírito, com a obrigação de retomar a memória do tempo em que vivia, na condição de espírito livre, antes de envergar entre os homens o corpo de que me desfiz? Por que motivo isso não acontece? Meus amigos, essa é uma questão que todos têm, não é verdade? E André aproveita para explicar. A existência no carro físico, além de ser um estágio para aprendizagem ou cura, resgate ou tarefa específica, é igualmente um longo mergulho no condicionamento magnético em que agimos no mundo, induzidos ao que nos cabe fazer. O livre-arbítrio na esfera da consciência permanece vivo e intocado, porquanto em quaisquer posições a criatura encarnada é independente para escolher os próprios rumos. No entanto, as demais potências da alma, no período da encarnação, jazem orientadas na direção desse ou daquele trabalho, segundo os propósitos que tenha assumido ou que tenha sido constrangida a assumir. Isso determina o obscurecimento das memórias pregressas, que, aliás, não é senão um fenômeno temporário, mais ou menos curto ao longo, conforme o grau de evolução que tenhamos atingido. Teríamos sofrido, enquanto no plano físico, uma dilatada hipnose? Até certo ponto, sim. A passagem pelo claustro materno, o novo nome escolhido pelos familiares, os 7 anos de semi-inconsciência no ambiente fluídico dos pais, a recapitulação da meninice, o retorno à juventude e os problemas da madureza, com as responsabilidades e compromissos consequentes, estruturam em nós a individualidade eterna, uma personalidade nova, que incorporamos ao nosso patrimônio de experiências. É compreensível que no espaço de tempo que se nos sucede, imediatamente à desencarnação, a memória profunda esteja ainda hermeticamente trancada nos porões do ser. Isso, porém, é francamente transitório. Gradativamente reaviveremos os domínios das nossas reminiscências. O senhor quer explicar que nesta cidade sou ainda Ernesto Fantini, a personalidade humana com o nome que me foi imposto na existência que deixei, largando o estudo das minhas memórias anteriores para depois? Perfeitamente. Cada um de nós permanece aqui em núcleos de trabalho e renovação, na vizinhança do plano físico, sobre a mesma ficha de identificação, através da qual éramos conhecidos nela, até que nos removamos, ou melhor, até que nos promovamos por merecimento próprio a círculos mais altos de sublimação, que dar-nos-emos entre a espiritualidade superior e o estágio físico, operando no aperfeiçoamento pessoal, da internação no berço, a liberação para a vida espiritual e regressando da liberdade na vida espiritual e nova segregação no berço, entendeu? Aqui somos então examinados pelo que fomos nas ações praticadas no tempo de retaguarda mais próximos de nós. Isso, assim mesmo. Somos como éramos na ficha individual, até que as circunstâncias nos indiquem nova imersão no corpo carnal, como um recurso inevitável aos objetivos de burilamento a que todos visamos
nas lides da vida eterna. Somos quais éramos em tudo, até mesmo na sinalização morfológica? Não tanto. Qualquer sinais morfológicos se modificam na pauta das ordenações mentais. Isso ocorre habitualmente na própria Terra. Na Terra dos homens, quando a ciência, sem maiores dificuldades, modifica os implementos da mágica genética na criatura, de acordo com os impulsos psicológicos que a criatura apresente, harmonizando o binômio corpo-alma. Além disso, não nos será lícito esquecer os serviços multiformes da plástica cirúrgica, que consegue efetuar prodígios no envoltório carnal das pessoas, quando essas pessoas mereçam as melhoras com que a ciência terrestre lhes acena, generosa e otimista. Fantini se mostrava agradavelmente surpreendido pela destreza mental com que o instrutor sabia colocar os esclarecimentos precisos na cabeça faminta de luz. Caro amigo, tornou ele à Inquisição, embora o assunto de que vou tratar já tenha sido objeto de consideração na palestra que mantive com o irmão Cláudio, estimaria recolher-lhe os avisos no mesmo tema. Acontece que ouvi falar de mortos e de mortos cultos que atravessaram anos e anos atormentados em zonas inferiores antes de reconquistarem lucidez e tranquilidade. Por que não me ocorreu isso, se estou efetivamente desencarnado, se sou um homem consciente das culpas que carrega? O estado de tribulação a que se refere é pertinente ao espírito e não ao lugar. Muitos de nós, os desencarnados, suportamos tempos difíceis em paisagens determinadas que nos refletem as próprias perturbações íntimas. Essa anomalia pode perdurar por muito tempo, de conformidade com as nossas inclinações e esforço indispensável para que nos aceitemos imperfeitos como ainda somos. Eu vou repetir. Indispensável para que nos aceitemos imperfeitos como ainda somos. Conquanto não ignoremos a necessidade de burilamento que as leis da vida nos estabelecem. Somos, por agora, consciências endividadas ou expoentes de evolução deficitária ante a vida maior, carregando o dever de podar os nossos defeitos em trabalho digno e incessante. Enquanto estejamos em desequilíbrio, após a desencarnação, desequilíbrio que é sempre agravado pela nossa inconformidade ou rebeldia, orgulho ou desespero, ameaçando a segurança dos outros, permaneceremos compreensivelmente internados ou segregados em faixa de espaço, junto de quantos evidenciem perturbações ou conflitos semelhantes aos nossos, à maneira de doentes mentais afastados do convívio doméstico para tratamento justo. Então, as ideias de castigo de Deus? Razoável que as abracemos até que aprendamos que a divina providência nos governa através de leis sábias e imparciais. Cada um de nós pune a si mesmo, nos artigos dos estatutos excelsos, que haja infringido. A justiça eterna funciona no foro íntimo de cada criatura, determinando que a responsabilidade seja graduada no tamanho do conhecimento. Instrutor Ribas, como definir desse modo o inferno engenhado pelas religiões do planeta? Reportemo-nos a isso com respeito que o assunto nos reclama, porque para milhões de almas o desconforto mental a que se entregam, ao lado de outras nas mesmas condições, é perfeitamente comparável ao sofrimento do inferno teológico imaginado pelas crenças humanas. A rigor, porém, atentos à realidade de que Deus jamais nos abandona, o inferno deve ser interpretado na categoria de hospício, onde amargamos as consequências de faltas, no fundo, cometidas contra nós mesmos. Fácil perceber que a área de espaço em que nos demoremos nessa desoladora situação vem a retratar os quadros mentais infelizes
que criamos e projetamos ao redor de nós. Ouso aprofundar-me em tantas inquisições por achar-me convencido de que positivamente não mereço a generosidade com que me acolhem. Tenho desfrutado aqui uma tranquilidade que não esperava, porquanto transporto comigo doloroso problema de consciência. Uma das funções de nosso instituto é precisamente apoiar os irmãos desencarnados que surgem aqui, sem qualquer prejuízo na própria integridade moral, mas acarreando consigo complexos de culpa, suscetíveis de arrojá-los em alterações de maior vulto. O socorro de nossa casa faz-se tanto mais eficaz quanto mais força de fé patenteia a criatura na possibilidade de superação das fraquezas que nos são peculiares. A sua estrutura psicológica imunizou-o contra os delírios de muita gente boa e digna, que às vezes se obriga há muito tempo nas aflições purgativas dos grandes manicômios a que nos referimos, sanando os desequilíbrios a que se despenham, em muitos casos, por haverem dado orientação falsa ao amor de que se nutriam. Entregou-se Ribas à ligeira pausa, sorriu e alegou. Ainda assim, apesar do seu índice admirável de resistência, o irmão não está seguro contra os resultados de seus próprios atos e deve aprestar-se a fim de ser defrontado por eles. Esclareça-me, por favor. Queremos dizer que você necessita revestir-se de calma para comparecer diante daqueles que deixou no mundo de modo a compreender-se e compreendê-los. Na esfera física, muitas vezes, ouvimos a afirmativa de que é preciso coragem para ver os mortos e ouvi-los. A situação aqui não é diferente em relação aos chamados vivos. De maneira geral, todos nós, imediatamente depois de desencarnação, somos levados a cursos preparatórios de entendimento para ganhar o ânimo indispensável a fim de rever os vivos e escutá-los de novo, sem danos para eles e para nós. Os olhos de Ernesto fizeram-se esbugalhados nas órbitas ao assinalar aquelas advertências. Lágrimas grossas deslizaram na face, enquanto que, como que sofresse a pressão de molas invisíveis, constrangendo-o ao lançar para fora de si as ideias de culpa, que remoía nos recessos da alma, ajoelhou-se à frente do benfeitor qual criança atemorizada e gritou: Instrutor, segundo creio, meu delito é um só. Entretanto, é suficiente para criar muitos infernos em meu espírito. Matei um amigo há mais de 20 anos e nunca mais tive paz. Sabia-o no encalço de minha esposa com intenções menos dignas e espreitar-lhe os passos e atitudes. Via-o sondar minha casa em minha ausência. Algumas vezes registrei frases inconvenientes da parte dele para com aquela que me partilhava o nome. Um dia tive a impressão de surpreender nos olhos da companheira certa inclinação afetiva para com o inimigo de minha tranquilidade. E muito antes que as minhas suposições se confirmassem, aproveitei o momento de que se figurou oportuno e alvejei-o durante uma caçada a codornas. Atirei para acertar e, satisfeito o meu intento, ocultei-me na folhagem até que outro companheiro, pois éramos 3 homens no entretenimento, deu alarme ao esbarrar com o cadáver. A vítima, porém, caíra ao solo em condições tais que a versão de um acidente senhoreou a convicção de todos os circunstantes. Aterrado perante o meu crime, qual me achava, aceitei aliviado a falsa interpretação. Jamais, no entanto, recuperei o sossego íntimo. Ele, o homem que eliminei, era casado, tanto quanto eu mesmo, e não mais tive coragem de procurar-lhe a família, que para logo abandonou a região do terrível acontecido, sequiosa de esquecimento. Esse esquecimento, contudo, não veio para mim. A morte que provoquei, como a que me trouxe o temido desafeto para dentro de casa, desde a ocorrência dolorosa, passei a sentir-lhe a presença no lar, a feição de sombra invariável, que me ironiza e me insulta, sem que os outros percebam.
Em meu círculo doméstico, reconheço-me algemado a ele, como se o infeliz estivesse mais vivo e mais forte a cada dia. Rara noite em que não lutava com ele em sonho, antes da cirurgia que motivou minha vida para cá. Então acordava como se houvéssemos travado um duelo mortal, para continuar a vê-lo com os olhos da imaginação, compartilhando minha vida cotidiana. Oh, instrutor Ribas, diga-me por Deus se há remédio para mim. Esperava encontrar, depois da morte, um lugar de punição onde as potências infernais cobrassem de mim a falta que ocultei à justiça da terra. Entretanto, estou usufruindo uma proteção exterior que me agrava o tormento íntimo. Oh, meu amigo, que será então de mim, que não mais consigo suportar a mim mesmo? Assim dizendo, Fantine abraçou seu mentor, soluçando qual menino desamparado, suplicando refúgio. O instrutor acolheu-o no regaço paternal e consolou-o. Acerena-te, meu filho. Somos espíritos eternos e Deus, nosso Pai, não nos deixará sem arrimo. Os olhos de Ribas mostravam lágrimas que não chegavam a cair. Dir-se-ia que ele, o competente orientador, conhecia por si semelhante martírio da consciência, porque, longe de repreender, afagou-lhe a cabeça fatigada, que se lhe abrigava sobre os joelhos, e rematou simplesmente. A justiça de Deus não vem sem apoio na misericórdia. Confiemos. E sem maior delonga, o amigo espiritual ergueu-se, sensibilizado, apagou o espelho de serviço e encerrou a sessão. Interessante revelação, não é, amigos? Vamos ver mais adiante como tudo isso vai se desenrolar. Então, o que nós vemos aqui, uma pessoa que tinha uma culpa dessas e está num lugar aprazível dessas. Vamos ver como é que isso foi. Vamos às observações. O assunto foi superficialmente abordado em livros anteriores, mas aqui está bem explícito. Lembro sempre que as letras em amarelo são cópias do original. Ouvi falar de mortos e de mortos cultos, que atravessaram anos e anos atormentados em zonas inferiores, antes de reconquistarem lucidez e tranquilidade. Por que não me ocorreu isso, se estou efetivamente desencarnado e se sou um homem consciente das culpas que carrega? Responde Ribas. O estado de tribulação a que se refere é pertinente ao espírito e não ao lugar. Aguardemos os capítulos seguintes, pois Fantine tinha culpas e não sem motivos, não é? Nós vamos ver mais adiante. Deixo aqui as formas de contato. Eu espero que vocês escrevam para comentarmos esse capítulo e outros tantos, para assim podermos aprender juntos. Vocês me reportem o que eu não tenha observado. Um grande abraço, até o próximo capítulo.